Pessoal, já faz algum tempo que eu não falo com vocês sobre o ex-juiz Sérgio Moro. Pois é, tem uma notícia aqui para trazer sobre o Sérgio Moro, mas às vezes eu me pego pensando. É um caso único no Brasil. Como pode o maior herói nacional no Brasil ter se tornado uma figura tão obsoleta, tão apagada dentro do cenário político nacional? Era alguém que tinha de tudo para ser um ícone, ficar nos livros de história como alguém que, sabe, mudou os rumos da nação para melhor. Hoje, todos os seus atos já foram apagados pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje, a Lava Jato já não existe mais. Como senador, o antes herói nacional, do qual eu tinha um orgulho gigantesco, hoje eu trocaria o Sérgio Moro por qualquer senador de baixo clero que fizesse pelo menos alguma coisa relevante para a sociedade. Uma vez que o Sérgio Moro, como senador, não é o herói de quando era juiz, nem de longe. Olha só essa matéria aqui do Conexão Política, que diz o seguinte: Sérgio Moro é cobrado por ausência em movimentação da direita nos Estados Unidos. Vocês devem estar sabendo que teve um movimento da direita nos Estados Unidos, onde o pessoal foi lá para fazer cobranças sobre o que acontece aqui no judiciário brasileiro. E também teve outros eventos lá nos Estados Unidos, como a própria CEPAC. Mas o Sérgio Moro evita participar desse tipo de evento. E aí eu até me pergunto, seria o Sérgio Moro de direita mesmo? Não sei. O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, tem enfrentado cobranças da sua base eleitoral devido à sua suposta ausência em movimentos da oposição no exterior, que tem denunciado abusos do Supremo Tribunal Federal. Enquanto outros políticos de direita marcam presença em eventos internacionais, o nome de Moro não foi associado a tais iniciativas, gerando críticas e questionamentos por parte de seus eleitores. O ex-magistrado também não esteve presente no Ato pela Liberdade, que reuniu 750 mil pessoas na Avenida Paulista. A falta de posicionamento tem sido interpretada como um ato de covardia e de omissão, diante das tensões que têm cercado seu mandato nos últimos meses. O momento é crucial para Moro, uma vez que o Tribunal Regional Eleitoral está prestes a iniciar o julgamento que discutirá a cassação de seu mandato sobre acusações de abuso de poder econômico e Caixa 2. Se condenado, além de perder o mandato, Moro pode ficar inelegível até 2030, o que abriria caminho para uma nova eleição suplementar no Paraná. Na visão de vocês, o Sérgio Moro está com medo? Porque o Sérgio Moro vai ser cassado. Isso é indiscutível. As cartas já estão postas no baralho. Agora, se ele vai ser preso, aí talvez seja só na vontade do Gilmar Mendes e do Lula por enquanto. Mas não se sabe o que vai acontecer com o Moro. Eu entendo que o Moro está disposto a sacrificar inclusive o seu mandato de senador, ficar quietinho só para não ser preso. E aí, o herói nacional de outrora é só alguém que vai se esconder no seu anonimato. Pelo menos é o que eu percebo hoje. E você? O que você pensa sobre o Sérgio Moro? Coloca no comentário aí. Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre o depoimento dos generais que acusam o Bolsonaro de um suposto golpe. Vamos pegar aqui uma publicação do Ciro Nogueira. O ex-chefe da Casa Civil do Bolsonaro partiu para as críticas aqui contra os generais. Chamou, com palavras bonitas, de traidores. E eles não gostaram nada disso. Mas olha só o que o Ciro Nogueira publicou aqui. Ele escreveu o seguinte, textão. Quer dizer agora que um chefe, 2 chefes de forças militares testemunharam um golpe de Estado e não fizeram nada? O general da ativa mais importante do país, na ocasião que ouviu uma ameaça grave à democracia, é o mesmo que agora bate no ex-comandante em chefe que perdeu as eleições
da mesma forma que bateria continência para o mesmo comandante em chefe caso ele tivesse sido eleito? Ou seja, aqui o Ciro Gomes começou falando o seguinte: peraí, tem coisa errada. Porque se esses dois chefes de Forças Armadas, o chefe do Exército e o chefe da Aeronáutica, soubesse que tinha um golpe de Estado, eles não fizeram nada, eles não tinham um dever de agir, eles não se incriminam. E aí eles perguntam também, mas peraí, agora eles criticam e atacam o ex-chefe deles, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas, se tivesse ganhado, estariam batendo continência para ele? Boa pergunta. É possível acreditar em quem bateria continência para o vencedor com a mesma firmeza com quem bate em retirada do derrotado? Está absolutamente provado que é um criminoso inconteste, ou um criminoso que cometeu prevaricação ao não denunciar ao país o golpe, ou o caluniador que denuncia hoje não tendo ocorrido. E essa é a questão. O Ciro Gomes, o Ciro Nogueira, perdão, levantou um ponto aqui interessante. Se ele sabia do golpe e não denunciou, vai ser investigado e condenado por prevaricação, porque a obrigação dele era denunciar. Ou, se não era o caso, ele está caluniando o Bolsonaro? Esse é o ponto que o Ciro Nogueira levanta aqui. O general mais importante do país, tão cioso da democracia, em dezembro de 2022, sairia de qualquer reunião imprópria, denunciaria qualquer conluio e teria absoluto apoio da sociedade brasileira. Borrar-se agora, porque não pode fazer as continências que faria, é uma vergonha inominável. Todos os militares têm o dever de honrar sua farda. Alguns deveriam ter ainda mais compromisso em honrar os seus pijamas. Ou seja, chamou de covarde e falou que eles não deveriam usar fardas e sim pijamas, deveriam sair do mundo aí da militar, né? Quem não gostou nada disso foi o ex-comandante da FAB, que publicou o seguinte: o ex-comandante da FAB rebate Ciro Nogueira e diz que senador agride as instituições. É semelhança? É impressão minha ou é uma semelhança aqui do discurso petista? Quando você ataca pessoas, né, ou critica pessoas, eles falam que está criticando as instituições. Não. Ciro Nogueira direcionou diretamente aos ex-comandantes. Os ex-comandantes não são uma instituição. Mas, enfim, o ex-comandante da Aeronáutica, o brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, reagiu nessa semana às acusações feitas pelo senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro, de que ele teria mentido em depoimento à Polícia Federal. Sem citar Batista Júnior, Nogueira escreveu nas redes sociais: quer dizer agora, dois chefes de forças militares testemunharam o golpe e não fizeram nada. O brigadeiro falou à PF, entre outras coisas, que o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, teria ameaçado o ex-presidente Bolsonaro de prisão. Em publicação feita nas redes sociais, Batista Júnior disse que as falas de Ciro Nogueira têm finalidade eleitoral e agridem as Forças Armadas. Na verdade, um fato que está acontecendo no Brasil hoje é que as Forças Armadas, outrora conhecida como uma das instituições mais sólidas e mais respeitadas de todo o Brasil, hoje tem mais de 90% de reprovação. Então, assim, as falas dos generais, dos comandantes da Força Aérea e do Exército caíram uma bomba no colo das próprias Forças Armadas e mostram aí que houve sim uma traição ao Bolsonaro ou uma traição à pátria. Ou seja, se sabiam que haveria um golpe, porque não denunciaram ao povo brasileiro e às autoridades. Ou, se nunca teve o golpe e a prisão nunca existiu, por que falam agora que Bolsonaro tentou esse golpe? Qual o motivo? Medo? Vamos lá.
Mais uma matéria agora do Terra Brasil Notícias para vocês. Deputado petista que agrediu o influencer quer quebra de sigilo bancário do agredido. Vocês viram o caso, eu trouxe aqui para vocês, um membro do MBL, né, Faustino, foi fazer questionamentos a Gleisi Hoffmann e acabou sendo agredido. O deputado federal Fernando Mineiro, do PT, reagiu a informações de que poderá sofrer representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados devido às agressões contra um digital influencer que abordou o petista e a presidente da legenda, a Gleisi Hoffmann, na sexta-feira passada. No aeroporto, Aloysio Alves, o deputado, disse que quer a quebra de sigilo do influenciador ligado ao MBL e que vai processá-lo. Ou seja, ele agrediu o rapaz, falou que quer a quebra de sigilo bancária do rapaz, não gostou nem um pouco do Kim Kataguiri, que é do mesmo grupo, o MBL, ter denunciado ele e disse que vai processar todos que criticaram. Ele fala que o que esse rapaz está fazendo, o Faustino, é uma campanha eleitoral de ódio, que o Faustino já se anuncia como pré-candidato a vereador lá no Rio Grande do Norte e que a forma que ele age é uma forma agressiva, chegando nas pessoas com questionamentos e ponderamentos graves e que ele é agressivo. Pois é, mas quem bateu foi o deputado do PT, ou seja, o deputado do amor, né? E agora, além de tudo, acusa e quer a quebra de sigilo. É uma inversão de valores muito grande que a gente vê por parte do PT, né? Vamos lá, pessoal. Mais uma matéria agora do estado de Minas. Nicolas, após Lula chamar Bolsonaro de covardão, disse: um sai nas ruas e o outro. Deputado mineiro ironizou a fala de Lula que chamou Bolsonaro de covarde por não ter feito o golpe de Estado. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, questionou o comentário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que nesta segunda-feira chamou Bolsonaro de covardão. Na ocasião, o petista fazia sua primeira reunião ministerial de 2024 e comentava as investigações sobre um suposto plano golpista articulado pelo antigo mandatário. Nicolas ironizou o comentário, dizendo que o covardão pode sair na rua, dando a entender que o presidente Lula não seria bem recebido pela população. A reunião de hoje, inclusive, foi convocada após pesquisas apontarem para uma queda de popularidade do petista. Eu fico chateado quando eles fazem esse tipo de ilação em relação ao Lula, o Nicolas, por exemplo, falando que o Lula não pode sair nas ruas. O Lula tinha que sair nas ruas para provar que o Nicolas estava errado ou está certo, né? A grande questão é, realmente o Lula não tem uma popularidade o suficiente para andar na rua sem ser ofendido, sem ser xingado, sem ser criticado. Na verdade, o Lula nem está podendo fazer ultimamente as suas reuniões ministeriais, nem está podendo fazer ultimamente as suas lives, porque quando o Lula fala muito e o povo escuta o que o Lula fala, sua popularidade cai. E o Lula está despencando cada vez mais. E o Nicolas, pelo menos ao meu ver, está certo, até que o Lula prove ao contrário. O Bolsonaro já provou que pode sair às ruas e que o povo vai atrás dele e que gosta do Bolsonaro e muito. E o Lula? Está na hora do Lula provar, né? O que custa o Lula provar essa situação aí? Devia ir para a rua, devia manifestar. Seria bonito de ver o Lula andando no meio das ruas. Imagina o Lula indo num evento agro. Eu adoraria de ver o Lula no meio de um evento muito grande. Vai num Caldas Country da vida, vai em Barretos. O dia que tiver a festa de Barretos, o Lula passando no meio da plateia. Seria maravilhoso ver essa cena. E você? O que você acha? Coloca no comentário aí. Bora para mais uma matéria. Dessa vez da matéria da Carta Capital, o site de extrema esquerda. E aí traz uma informação bem relevante para a gente, tá? O Ministério Público, junto ao TCU, pediu investigação sobre a suposta interferência do governo Lula na Petrobras. A representação apresentada pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado envolve a decisão da estatal de não pagar dividendos extras a acionistas. O que está acontecendo? O Lula supostamente deu ordens ao
presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que é senador e agora está atuando como presidente da Petrobras, para que ele não distribuísse os lucros da Petrobras para os seus acionistas. Vem cá, funciona assim. Quando você aluga a sua casa, você não espera que o aluguel caia no dia e horário combinado? É isso que você espera, não é? E aí, se o inquilino não pagar, o inquilino, a pessoa que está morando lá, não pagar, você não vai ter uma quebra de contrato ali, você não vai ficar chateada com essa pessoa e não vai ter mais a mesma confiança nessa pessoa? Pois é. Quando você compra uma ação, você espera que na data marcada os dividendos cheguem. É por isso que você confia em deixar seu dinheiro ali. Lula mandou não dar esse dinheiro, segurar o dinheiro. Para quê? Para poder investir com o governo. E aí aconteceu uma queda de mais de 50 bilhões em um único dia da Petrobras. E agora o Ministério Público da União quer investigar por quê? O governo é um grande acionista da Petrobras. E, como tal acionista, se as ações despencaram, quer dizer que houve um prejuízo aos cofres públicos. E aí nós temos a lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa, ela trata dos casos que geram dano ao erário. E é óbvio que aqui houve um dano ao erário e é um dano também até ao patrimônio particular dos acionistas. A grande questão é saber, Lula foi quem mandou e tinha intenção disso? Se tinha, ele tem problemas pela frente e o Tribunal de Contas da União já começou a investigar isso. Seria uma nova pedalada fiscal do Lula aí? Seria mais um crime de responsabilidade do Lula? Não sei. Vamos esperar o Ministério Público do Tribunal de Contas da União dar o parecer aí, mas eu sei que o Lula não deve ter recebido essa notícia com bons olhos, porque o Ministério Público investigando não é algo bom para ninguém, né? Para o petista, muito menos. Vamos lá. Você já ouviu falar em hipocrisia? Pois é uma coisa que a ONU gosta de fazer. O Irã preside conferência da ONU sobre desarmamento. A partir dessa segunda-feira, dia 18, o Irã passa a presidir a Conferência da ONU para o Desarmamento 2024, um fórum internacional cujo objetivo é negociar e elaborar acordos sobre controle de armas. O evento segue até 24 de maio em Genebra, na Suíça. Ao mesmo tempo, e no mesmo edifício, o Conselho de Direitos Humanos da organização ouvirá a apresentação final de um relatório que mostra que o Irã teria cometido os crimes contra a humanidade. Que coisa, né? Na mesma época, ele lidera a comissão sobre armas, no outro ele cometeu crimes contra a humanidade. De acordo com André Lagest, um cara que eu tenho uma estima muito grande pelo trabalho dele, que é presidente do Stand Up Us Brasil, organização sem fins lucrativos que promove educação sobre Israel nos 5 continentes, o documento acusa o governo iraniano de ser o responsável pela morte da jovem Mahsa Amini em setembro de 2022. Isso aí é o que a gente pode chamar hipocrisia descarada, né? Uma hipocrisia bem descarada, tá certo? Última matéria para vocês aqui é isso. Gilmar Mendes diz que Lava Jato terminou como uma organização criminosa. Pois é. Decano do STF diz que saldo do combate à corrupção no Brasil foi negativo. Não. Eu corrigiria alguns pontos aqui, né? Eu acho que o saldo do combate à corrupção no Brasil não foi negativo. É negativo agora. Antes era positivo. Agora, enquanto está na mão do Toffoli, a gente vê um saldo bem negativo no combate à corrupção. A gente vê que Odebrecht, Novo Honor, assim como JBS, dentre outras empresas, estão todas aí de volta. Todos aqueles políticos comprovadamente corruptos que foram presos pela Lava Jato, hoje estão todos soltos. A Lava Jato, 10 anos depois, não tem nenhum político preso. Quem que vai preso? Quem perseguiu corruptos. Querem prender os membros da Lava Jato. E isso deixa o Brasil cada vez mais vergonhoso. Simples assim. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus.
Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos, não falte o pão de cada dia na sua mesa. E a gente volta daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, tem mais um editorial. Fechado? Grande abraço. Se gostou do conteúdo, coloca no comentário. Se não gostou, coloca a sua crítica, tá bom? Mesmo assim, ajuda, tá certo? Abraço.